cultuar o Senhor juntos. Lucas 10, do 38 ao 42. Minha versão é NVI. Diz assim o texto, Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, Betânia, que é esse povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Marta escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós desejamos mesmo receber do Senhor, encontrar no Senhor a boa parte, para que essa parte não nos seja tirada, Senhor. Te peço que o Senhor ministre ao nosso coração. Todos nós viemos aqui, Senhor, para receber uma porção dos altos céus. Todos nós viemos aqui para prestar o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Então, meu Deus, recebe aquilo que vamos te entregar. Ao mesmo tempo, meu Deus, derrama sobre nós a bênção, a porção, a graça dessa noite para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, faltam 3 semanas para a gente encerrar essa campanha Mais Vida de Oração. Então tem essa e mais 2, né? Mais 2? Vai até dia 10 de outubro, acho que é essa e mais 2. E a gente crê, irmãos, que você que tem participado semana após semana, você está entendendo, e você está recebendo, e você está crescendo na sua vida pessoal de oração. Posso ouvir um amém com relação a isso? Você está sendo ativado com relação a isso? Você que tem participado, o Espírito Santo está te incomodando? O nosso desejo é esse, irmãos. Nosso desejo é que a gente seja ministrado pelo Espírito Santo, nessa convocação santa de todo cristão. Precisamos orar, precisamos buscar o Senhor, precisamos viver essa vida de oração, e eu quero compartilhar com você um pouco mais sobre isso, contando um testemunho de um homem. Quem já ouviu falar no Dr. Russell Shedd? Ninguém nunca ouviu falar? Éder já ouviu? Poucas pessoas. Irmãos, o Dr. Russell Shedd, ele morreu em 2016, há 9 anos atrás, e ele, pouco antes da sua morte, ele deu um sermão, você vai entender já o que é esse sermão, de 3 segundos, com apenas 4 palavras, que me marcou muito. Eu assisti uma entrevista que ele fez poucos dias antes de morrer, eu vi essa entrevista. Impactou muito a minha vida, impactou muitas pessoas ao redor do mundo, muitas mesmo. E uma palavra, irmãos, um sermãozinho de 3 segundos e 4 palavras, Ana Paula. Me faz lembrar a história do profeta Jonas, quando ele percorreu a cidade de Nínive, gritando assim, em 40 dias o Senhor vai destruir Nínive, vai destruir essa cidade. E o povo recebeu aquele sermão minúsculo, se converteu, quebrantou o seu coração e entregou sua vida para Jesus, né? Se arrependeram, tiveram uma experiência de salvação lá em Nínive, né? Então, irmãos, esse testemunho de 3 segundos, esse sermão de 3 segundos do pastor Russell Shedd, ele mexe muito comigo. E eu já vou dizer qual é esse sermão de 3 segundos, mas antes eu quero te contar, porque só 2 pessoas se manifestaram, 3 pessoas, quanto a conhecer o Dr. Russell Shedd. Você precisa saber quem ele é, para você entender a pregação que ele fez de 3 segundos. Olha, Dr. Russell Norman Shedd foi um pastor, um teólogo, um professor, um doutor de Antigo e Novo Testamento, doutor em hebraico e grego, um missionário, um escritor de livros, de artigos, de muitos materiais, inclusive de Bíblia. Ele fez comentários bíblicos, né? Não escreveu a Bíblia, fez comentários bíblicos, preletor,
conferencista no Brasil e ao redor do mundo. É um norte-americano, mas que também se naturalizou brasileiro. Veio para o Brasil em 1956, enviado pela Convenção Batista do Sul, norte-americana, veio fazer missões no Brasil. E, irmãos, deixou um legado no meio cristão, no meio evangélico, que não se pode medir, um impacto enorme, um impacto grandioso. As suas obras, os seus livros, os seus ensinamentos impactaram pastores, impactaram apóstolos, impactaram igrejas, impactaram conferências, né? Dr. Shedd, ele criou uma Bíblia muito famosa, chamada Bíblia Vida Nova, muito famosa, comentários profundos, uma Bíblia de estudo bíblico, que em 2002 recebeu até uma atualização depois da morte dele, em homenagem, chamada Bíblia Shedd, uma Bíblia, é a atualização da Bíblia que ele tinha criado. Então, irmãos, ele foi criando uma história tão profunda com o meio evangélico brasileiro e marcando de tal forma que ele não passa despercebido. Faleceu só há 9 anos, né? Ele era, então, um profundo conhecedor da palavra de Deus, ele era um mestre em grego e hebraico, era um homem amável, reconhecidamente amável, onde ele chegava, era muito bem recebido, era carinhoso com as pessoas, recebia o carinho das pessoas, era um homem cheio de Espírito Santo, reconhecidamente um homem piedoso, de vida piedosa, exalava o bom perfume de Cristo, como diz a palavra de Deus, né? E conhecido por não apenas conhecer profundamente as Escrituras, mas por viver as Escrituras que pregava. Um homem que praticava a palavra de Deus. Um dos livros que ele escreveu foi Teologia da Oração, um homem que era conhecido por orar, e por orar muito, e por construir um ministério debaixo de oração, irmãos. Então, eu estou falando de uma autoridade espiritual. Estou falando de alguém reconhecido no Brasil, fora do Brasil, da qual os grandes líderes conhecem, consumiram trabalho, né? Papai foi abençoado por material deste homem muitas vezes, né? Já esteve aqui, eu lembro, em Vila Velha, o pastor Valteci. Então, irmãos, um homem de Deus, um homem de oração. Qual foi o sermão de 3 segundos e 4 palavras do pastor Rousseau Shedd, que impactou o mundo, que quando eu ouvi aquilo eu fiquei... Irmãos, eu não sei qual é a palavra, se é assustado, se é constrangido, se é apavorado, eu não sei qual é a palavra, você vai entender agora. Quando ele estava nos últimos dias de vida dele, foi uma equipe fazer um documentário lá na casa dele, para registrar os últimos momentos, conversar com ele, um momento de honra, de registro histórico, de documentário. E aí lá na casa dele, uma pessoa perguntou: Dr. Shedd, diante de toda a sua experiência, se você pudesse voltar atrás, o que você mudaria, o que você faria de diferente? A resposta do Dr. Shedd, irmãos, após uma vida de imenso impacto, de grande impacto ministerial, de grandes transformações, de grande zelo pela obra do Senhor, ela foi direta e muito humilde. Essa é a pregação dele: eu teria orado mais. A resposta desse homem, que impactou grandes coisas até hoje: o que você faria de diferente, Dr. Shedd? Entre tantas realizações, entre tantas conquistas, entre tantos momentos que o nome do Senhor foi exaltado, entre tantas conferências, entre tantos livros escritos, entre tantos artigos, o que você faria de diferente, Dr. Shedd? Eu teria orado mais. E é um homem reconhecidamente de oração. Reconhecidamente de oração. Então, quando eu ouvi aquilo da visão, a gente se assusta, porque a gente já sabe que é um homem que ora. A gente já sabe que é um homem que construiu o seu ministério na plataforma da oração. E aquilo, irmãos, é tão constrangedor, e eu queria compartilhar com você por que eu fiquei tão impactado, por que eu acho que é tão impactante para nós. Primeiro, irmãos, se essa declaração vem de pessoas mais simples como nós, onde nosso ministério, a gente está aqui construindo, e a gente
está aqui com uma vida, não somos esses heróis da fé. Se eu falo isso, eu teria orado mais, Éder. Se outra pessoa, isso é bênção, isso é maravilhoso, isso é transparência, isso é reconhecimento de que eu precisaria ter orado mais, isso é genuíno, isso é valioso. Mas, irmãos, nós somos pequenos, nós somos desconhecidos. Agora, quando a gente vê um gigante na fé, quando a gente vê um herói na fé, quando a gente vê esses homens que fizeram coisas grandiosas debaixo de uma plataforma de oração, debaixo da unção do Espírito Santo, dizendo assim: eu teria orado mais, eu acho que esses homens descobriram alguma coisa que a gente não descobriu ainda. Eu acho que esses homens descobriram uma experiência de oração, de relacionamento com Deus, irmãos, que nós não descobrimos ainda. E eu estou aqui fazendo essa introdução para talvez gerar no nosso coração o que eu senti. Eu nunca mais esqueci quando eu vi isso, eu nunca mais esqueci, irmãos. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que esse homem experimentou? O que esse homem viveu na vida de oração? Porque nós sabemos que oração nos muda, nós sabemos, mas aquele homem, ele estava num outro nível na caminhada de fé, a ponto dele reconhecer que, embora ele tenha orado muito, ele deveria ter orado um pouco mais. Esse homem priorizou a oração na vida dele. Mas é impactante, irmãos, porque revela também que a fonte do poder ministerial, de tudo que esse homem construiu, veio através da oração. Preste atenção, era um homem intelectual, era um homem inteligente, era um homem cheio de diplomas, era um homem cheio de certificações, cheio de estudos, cheio de dons e talentos, muitas obras publicadas, mas ele atribui a fonte de tudo isso ao seu relacionamento com Deus. É um homem que ora, ele sabe que por trás de cada livro escrito, por trás de cada livro lançado, por trás de cada ministração em universidades Brasil afora, mundo afora, por trás de tudo aquilo, de cada sermão que ele ministra e pregue, que ele constrói, por trás de tudo aquilo, tem uma vida de oração. O poder da oração está ali construindo tudo o que aquele homem está fazendo. Mas é impactante também, irmãos, porque quando ele fala, eu teria orado mais, não há remorso na fala deste homem. Por que não há remorso? Porque ele orou, porque ele teve uma vida com Deus, porque ele construiu um ministério debaixo de oração. Então eu vejo, sabe, irmãos, como um conselho de sabedoria, de alguém que trilhou uma longa caminhada de fé, alguém que experimentou, teve grandes experiências com o Senhor, e ele entendeu algo que eu particularmente, eu tenho certeza que eu ainda não entendi, e ele quis deixar um conselho de sabedoria. Ele quis dizer, eu não tenho remorso, eu não tenho arrependimento, mas talvez eu trocaria algumas obras a mais, alguns livros a mais. Esse homem poderia ter dito, o que te faltou? Ele poderia ter dito, eu tenho 3 livros que eu queria ter escrito, e eu não escrevi. Mas esse homem está dizendo o seguinte, eu preferiria abrir mão de mais algumas obras, para ter mais tempo de relacionamento com Deus. Irmãos, isso é forte ou não é? Isso mexe com você ou não mexe, irmão? Isso precisa mexer conosco, né? Quando eu olho para esse texto bíblico lido, né, eu consigo extrair algumas lições para nós, para nessa noite, para a gente deixar o Espírito Santo agir no nosso coração. Queremos continuar crescendo, experimentando esse Deus em relacionamento de oração, né? Então, quando eu olho para esse texto, um cenário eu já identifico rapidamente. Nesse cenário que nós lemos, irmãos, nesse texto, nós temos 2 mulheres que têm 2 formas de honrar Jesus. Marta e Maria estão aqui, são irmãs, e ambas estão desejosas de honrar o Senhor Jesus, e as 2 formas são mostradas nesse texto. Uma, que é Marta, ela quer honrar Jesus fazendo as coisas.
Isso não está errado, isso está certo, está tudo bem, ela quer fazer algo excelente. Então ela está lá, Marta está ajeitando a casa, Marta está fazendo comida, Marta está tirando poeira, Marta está botando as coisas no lugar, porque Jesus está na casa. E ela quer honrar o Senhor Jesus, e ela quer trabalhar pelo Senhor Jesus, e ela não quer ser uma toa ali, então ela está certa no seu desejo de honrar e agradar o Senhor Jesus. A outra, que é Maria, ela quer honrar o Senhor Jesus, ficando na presença dEle, sentado aos pés de Jesus, em comunhão com Ele, desfrutando da sua presença. Irmãos, olha, eu e você, todo servo de Jesus, nós precisamos ter dentro de nós esse desejo primário, irmãos. É um desejo primário da nossa alma de agradar o Senhor Jesus. E isso pode parecer básico, irmãos, isso pode parecer simples, mas a verdade é que nós vemos, infelizmente, muita gente que se considera cristão e povo de Deus e não se importa se aquilo que somos ou se aquilo que fazemos agrada ao Senhor Jesus. Às vezes a gente vai vivendo uma vida e a gente não se importa se aquilo que estamos pensando em fazer ou decididos a fazer ou já estamos fazendo agrada ao Senhor Jesus. Então esse é um pensamento, é um princípio básico que todos nós cristãos devemos ter no nosso coração, agradar o Senhor Jesus em tudo o que fazemos, em tudo o que somos. Paulo expressa isso lá em 1 Coríntios, quando ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se trata só de fazer coisas espirituais, Éder, para agradar o Senhor. Eu vou ler a Bíblia para agradar o Senhor, está certo. Eu vou orar para agradar o Senhor, está certo. Eu vou ao culto para agradar o Senhor. Mas o que o texto está dizendo, o que a palavra está dizendo, o que Marta está fazendo, é que eu agrado o Senhor em todas as coisas. Ana Paula, você agrada ao Senhor quando você arruma casa. Você agrada da visão, Senhor, quando você está lá na plataforma, quer comais, quer bebais, você agrada quando você vai pescar, Sérgio. É uma escolha nossa, agradar o Senhor Jesus. E também, muitas vezes, é uma escolha nossa quando nós decidimos não nos importar e desagradar o Senhor Jesus. Então, a primeira lição para mim e para você, que deve estar no seu coração é, tudo o que você faz, preocupe-se, se agrada ao Senhor Jesus. Se não se agrada, é a sua oportunidade, o seu chamado para você se aproximar dele em oração e arrependimento. Amém? Uma segunda situação que eu vejo nesse texto é a tensão. A tensão entre as irmãs, há um ambiente tensionado. Há um ambiente de inicial conflito até, por sinal. Por quê? Porque Marta é aquela que valoriza a produtividade para agradar Jesus. E tem muitas pessoas na casa de Deus, no reino de Deus, que valorizam somente a produtividade para agradar o Senhor Jesus. Então, talvez é até o sentimento do Dr. Shedd, quando ele reconheceu assim, eu teria orado mais. Talvez, irmãos, só Deus sabe o que ele sentiu. Produziu. Pode ser que ele tenha se sentido um pouco Marta. Meu Deus, produzi tanto. Olha o sentimento desse homem, eu não sei, é uma possibilidade que ele tenha sentido isso. Então, irmãos, a gente às vezes está muito preocupado nas produtividades para o reino, e a gente vê até Marta frustrada, porque Marta, além de não estar produzindo, Marta, ela apela para a autoridade de Jesus. Jesus, olha o que Maria está fazendo. Jesus, ela deveria estar fazendo. Marta está invocada com uma irmã que parece ser preguiçosa, mas a verdade, irmãos, esse texto não trabalha a ideia de que não fazer nada é bênção. Trabalha a ideia de que estar aos pés de Jesus é o que trata o nosso coração. Você pode dizer um amém com relação a isso? Irmãos, isso é tão maravilhoso, porque quando você olha para o texto, Marta, ela está fazendo para o Senhor, mas o Senhor está preocupado com o interior dela.
O Senhor está olhando as inquietações e as preocupações de Marta. Jesus fala sobre isso. Marta, Marta, você está inquieta e preocupada. E os afazeres não resolvem as inquietações do nosso coração, Sérgio. Fazer para o Senhor, fazer, precisa ser secundário ao que primeiro nós somos, ao que nós estamos fazendo aos pés dele. Por isso que esse texto não é um convite à preguiça, à paralisação, a não fazer nada, mas é um convite a derramar o coração aos pés do Senhor Jesus, amém? Nós temos essa tendência, sabe, irmãos, de viver as tensões dessa vida. Nós vivemos muitas tensões, ou porque nós somos ativistas, ou porque o sistema, o mercado, o modelo nos faz ativistas, e a gente tende a ficar fazendo, ou porque o patrão precisa, ou porque o mercado precisa, ou porque a empresa precisa, ou porque a família exige, ou porque a igreja exige, e a gente tem uma tendência a ir para o ativismo. Então, são tensões que a gente vai vivendo, alta voltagem, tensão dessa vida, tensão de conflitos familiares, tensões de um futuro incerto, tensões de um casamento que corre perigo, tensões de filhos que vão se desviando e vão espremendo o nosso coração, e nós vamos vivendo, irmãos, tensões em cima de tensões, igual Maria e Marta se percebem num momento tenso de conflito entre elas, mas a gente não pode se esquecer de que esse Jesus que está cuidando de Maria é aquele que diz assim, ó, vinde a mim, vocês que estão com tensões, vinde a mim, vocês que estão preocupados. Vinde a mim, vocês que estão inquietos. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados. Vinde a mim, vocês que estão deprimidos. Vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Eu retirarei isso de você. Sabei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Jesus é esse que ministra essa paz, tira toda essa inquietação do nosso coração. Mas tem mais uma lição para nós. Irmãos, o que Jesus faz nesse texto é redefinir as prioridades. O que Jesus está fazendo aqui, ele não está desprezando o trabalho de Marta. Marta é dedicada no serviço do Senhor. Marta é dedicada nos afazeres, Marta é hospitaleira, Marta é cheia de qualidades. Marta é ponta firme, Marta não é preguiçosa. Marta é alguém que a gente pode contar para arregaçar as mangas e fazer as coisas na obra. Mas o que Jesus está fazendo aqui, ele está reinvertendo, colocando no devido lugar as coisas que vêm em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, Marta, as outras coisas nos serão acrescentadas, João. É muito comum, irmãos, nós, no dia a dia, termos que trocar de prioridades constantemente, sim ou não? Às vezes você está no trabalho lá, você tem uma lista de afazeres. Rapaz, tem que resolver A, B, C, D. É uma lista de prioridades. Mas dependendo do que acontece no seu dia, o A vira C, o Z vira A, e você vai trocando as prioridades. É normal, faz parte da dinâmica da vida. O que acontece, irmãos, na nossa vida é porque às vezes a gente se perde nas prioridades. A palavra de Deus nos ensina, a primeira prioridade na nossa vida é Deus, Ele. Depois é quem? Família. Depois é quem? Igreja. Depois é quem? Trabalho, todas as outras coisas. Então, irmãos, há uma prioridade, só que o que acontece é que às vezes a gente se perde nas prioridades. Às vezes no nosso casamento, Renata, a gente se perde lá nas prioridades, as coisas estão invertidas, e a gente não sabe porque as coisas estão ruins, a gente não sabe porque as coisas estão caminhando mal. Às vezes o jovem não está conseguindo romper na vida profissional, porque as coisas estão invertidas, as prioridades estão invertidas, e passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa 5 anos, e as prioridades continuam invertidas. O que Jesus faz? Coloca as coisas no seu devido lugar. Marta, Marta, por que está tão preocupada? Por que está tão inquieta? Por que está tão ansioso? Por que está tão frustrado? Por que está tão deprimido? Por que está tão abatido?
Buscai, pois, em primeiro lugar a minha presença, é comigo. Eu que trato do seu coração, eu que trato da sua ansiedade, eu que trato da sua inquietação. Então, irmãos, nós somos convidados nessa noite a rever as nossas prioridades. Nós somos convidados essa noite a avaliar aquilo que nós estamos definindo como prioridade na nossa vida. Às vezes, irmãos, tem esposa que entra na prioridade de vida do marido. E o contrário também acontece. Às vezes, irmãos, tem filhos que entram no trono do lar, no trono do coração, no trono da casa. Às vezes, irmãos, tem pessoas que o dinheiro, as finanças, tomam o lugar da prioridade na vida, e se está com o dinheiro, está feliz, e quando está sem dinheiro, está morrendo. Prioridades invertidas. O Senhor está nos chamando para, em oração, a gente se arrepender e se achegar a Ele. Ele não rejeita, irmãos, as nossas dores, Ele não rejeita as nossas dificuldades, Ele não rejeita as nossas lutas. Quando Ele está olhando para Marta, dizendo: Marta, Marta, o que você está fazendo? Ele está preocupado com Marta. Maria escolheu a coisa boa, Marta tem uma escolha melhor a fazer, e Jesus está dizendo isso para mim e para você nessa noite. Há uma escolha melhor para nós. Que escolha é essa? Estar aos pés de Jesus como prioridade da nossa vida. Comunhão com Jesus, comunhão em oração. Oração, irmãos, é essa ferramenta que Deus deu, por isso que a gente está fazendo essa campanha, que não dá para a gente viver sem. Não existe crente em Jesus sem oração. E como podemos passar tanto tempo sem orar? Como podemos ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias? Ou então como podemos ficar vivendo de orações flash? Senhor, obrigado por esse dia, vai, levanta, acorda, pula na calça, abençoa o meu dia e fui, né? E aí a gente volta, e a gente faz isso dia após dia, vivendo na correria de Marta. Marta, enquanto estava arrumando a casa, irmãos, estava falando com Jesus, estava até reclamando com Jesus: Jesus, chama Maria aí, Maria não está fazendo nada, Jesus, essa menina está afogada, e Marta está lá, Marta está falando com Jesus, mas ela está botando a calça, está tirando poeira, está penteando o cabelo, está fazendo almoço, está fazendo a janta, e ela está falando com Jesus. Mas Jesus está querendo tirar do coração daquela mulher aquilo que machuca ela. Então, irmãos, a palavra do Senhor fica nos convidando, a palavra dessa noite, a gente desenvolver essa vida de comunhão e de relacionamento com Jesus. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Você está entendendo essa mensagem? Amém? Estou falando para as pedras ou estou falando para o seu coração? Amém. Estou falando aí, Jesus está falando aí, não sou eu não, é Jesus está falando aí. Amém, que eu não falo nada aqui não, tá bom? Quarta lição para nós em cima desse texto. Quando Jesus diz assim: olha, Marta, a parte que Maria escolheu não lhe será tirada. É uma garantia, é uma certeza. Irmãos, trabalhos, realizações, afazeres, mesmo que eles glorifiquem o nome do Senhor, mesmo que eu trabalhe muito pelo reino, mesmo que eu seja um pastor aqui que abençoe muito essa igreja, ajude muito essa igreja, e os outros pastores juntos, e o presbitério junto, e os diáconos junto, e toda a liderança da igreja junto, e a gente faz coisas maravilhosas, irmãos, quando nós passarmos, nós não carregaremos nada. Tudo o que fizemos nos será tirado. Tudo o que nós fizermos, todas as grandes realizações do Russell Shedd, irmãos, olha, quem aqui acha que lá no céu alguém está lendo um livro do Russell Shedd, levanta a mão. Não está, irmãos. Todas as lindas e maravilhosas realizações do pastor, missionário, teólogo, professor, PhD, doutor, todas elas foram retiradas dele. Ele não tem mais nenhuma dessas obras. Ele não está lendo, ninguém lá no céu está lendo, e eu não sei nem se ele se lembra dessas obras, porque isso é mistério de Deus. Todos os afazeres da visão de Russell Shedd lhe foram retirados, embora todos eles tenham sido para a honra e glória de Deus. Mas o que o texto está dizendo é: há algo que eu não retiro de jeito nenhum.
o relacionamento comigo, porque ele começa aqui e ele continua na eternidade, onde o pastor Rousseau Shedd está, onde você vai estar em nome de Jesus, onde estão os nossos heróis da fé, onde eu estarei no dia do Senhor. Isso, irmãos, que nós iniciamos aqui, nosso relacionamento com o Pai em oração, com Jesus em oração, com o Espírito Santo em oração, isso nunca nos será roubado, amém? Você crê no poder da oração? Você crê, irmão? Amém? Você está aqui comigo? Vocês estão dormindo? Minha voz está dando sono? Então dá um glória a Deus aí. Tá, estou achando que minha voz está dando sono, porque vocês estão quietinhos. Amém? Olha, lições que eu quero compartilhar com você que eu aprendo. Desse texto nós retiramos alguma, mas eu quero tirar lições também desse testemunho do pastor Rousseau Shedd, que tanto me impactou muitas pessoas no mundo inteiro. Eu lembro como que esse vídeo rodou, né, quando o pastor Rousseau Shedd falou sobre isso. Lições que eu aprendo. O primeiro é que, irmãos, o nosso sucesso, e aqui eu quero falar de sucesso na vida cristã, eu quero falar sucesso na sua vida espiritual, sucesso no seu ministério. Ele não é medido, irmãos, pelo que nós produzimos. Não será medido por quantas músicas você tocou, João, ou Davizão, ou Caio. Não será medido, Éder, por quantas vezes você ficou ali, não é DJ não, na mesa de som ali, abaixando, levantando volume. O seu sucesso em Cristo Jesus não será medido por isso. O seu sucesso na caminhada cristã, Éder, o meu sucesso, o seu sucesso, amado irmão, ele será medido pela comunhão que nós temos com Cristo Jesus. Aí a comunhão com Cristo Jesus nos faz executar obras. A comunhão, estar aos pés de Jesus, nos faz realizar grandes coisas. Mas todas essas coisas vão passar, Éder, vão ficar aqui. Os próximos vão continuar depois de nós, e nós estaremos na glória no tempo do Pai. Mas o nosso sucesso espiritual, irmão, o seu sucesso espiritual será medido pela comunhão que você tem com Deus e não pelo que você está fazendo primariamente. Amém? Segunda lição que eu tiro desse testemunho do pastor Rousseau Shedd é que a oração, irmãos, é o trabalho principal. Olha, um mundo que só valoriza atividade, um mundo que só valoriza produtividade, um mundo que só valoriza resultados visíveis. Essa declaração do pastor Rousseau Shedd, que eu teria orado um pouco mais, nos lembra, irmãos, que há um trabalho invisível a ser feito, que é o de colocar diante do Senhor nossos medos, nossas preocupações, nosso ministério, aquilo que nós queremos fazer para a honra e glória dEle, colocar tudo isso diante do Senhor, um trabalho invisível que ninguém vê. Amém? Vamos fazer isso, irmãos? Vamos colocar diante do Senhor nossa vida, nossos propósitos, nossos sonhos, em oração e continuar confiando que Ele que dirige a nossa vida. Uma terceira lição para nós é que nunca é tarde para priorizar o que é eterno. Vou repetir, nunca é tarde para priorizar o que vale a pena. Irmãos, a declaração desse pastor, eu já falei sobre isso, não é uma questão de remorso, mas é uma questão de direção. Aos 87 anos, quando ele estava indo a óbito, ele declarou isso sobre o que ele teria feito. Mas a gente não sabe em que momento ele chegou a essa conclusão de que ele poderia ter orado um pouco mais. A gente não sabe se foi 6 meses antes, se foi 1 ano antes, se foi 5 anos antes, se foi 10 anos antes. Em algum momento da caminhada desse homem, ele entendeu, há espaço para eu ter mais comunhão com Deus. Há espaço para eu ser cuidado nas minhas emoções. Irmãos, um homem que chega aos 87 anos, dizendo uma palavra, olha, eu teria orado mais, com tanta oração, com tanta cobertura de oração, com tanto ministério tão forte. Eu vou te confessar uma coisa, irmãos, eu gostaria de ler o próximo trabalho que ele fizesse, porque é um homem que está preocupado, Éder, em ouvir a voz de Deus constantemente.
Não é o homem que está preocupado em escrever o próximo livro. Não é o homem que está preocupado em procurar o próximo trabalho. É o homem que está procurado em, deixa eu me relacionar mais com Deus. E aquilo que ele frutificar, glorifica o nome de Deus e edifica a minha e a sua vida. Amém, irmãos? Agora eu quero encerrar só pensando com você num problema, numa dor, que às vezes a gente não consegue resolver, né? O que acontece conosco, que às vezes a gente esmorece na oração, por que nós paramos de orar? Olha, alguns motivos podem ser talvez porque você não está vendo nada acontecer. Talvez porque aquilo que você gostaria que acontecesse, não está acontecendo. E às vezes, irmãos, olha, qualquer pessoa, qualquer crente, qualquer pastor, pode ficar meio esmorecido na fé por conta dos céus às vezes se fecharem, você não consegue entender o que Deus está fazendo. É uma possibilidade, sim ou não? Só eu que sinto isso ou você também pode sentir? Você pode sentir? Então, irmãos, queria olhar com você, te dar duas razões para o qual você, se você estiver passando por isso, se você sentir isso, você deve mandar esse desejo, essa ideia de não orar para longe, para o inferno, para longe da sua vida. Por quê? Porque primeira coisa, quando Jesus ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando que o cerne da comunhão com Deus, o cerne da comunicação com Deus, o cerne de falar e ouvir o Senhor é: santificado seja o teu nome. Nós oramos primeiramente para santificar e glorificar o nome do Senhor. Nós oramos para que o reino venha, para que a vontade de Deus se estabeleça. Nós não oramos para que a nossa vontade se estabeleça. É assim que Jesus começa. Então, o cerne da oração do cristão começa, Senhor, é para glorificar o nome do Senhor. Exaltado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, santo, 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 para sempre santo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Começa assim, e aí depois vem para as nossas necessidades. Aí secundariamente, Senhor, cuida de mim, Ele promete cuidar de você, cuida do pão de cada dia, cuida do sustento, cuida da provisão. Então, ressignificar a oração na sua vida significa dizer que você deve orar primariamente para exaltar o nome do Senhor, mesmo que aquilo que você quer não esteja acontecendo, você não esteja vendo, talvez está acontecendo e você não está vendo. Isso tudo está na soberania do Senhor. Mas olha que coisa linda aqui que Apocalipse 5, abre aí sua Bíblia em Apocalipse 5, verso 8. Olha que coisa linda que a palavra de Deus diz que acontece com a sua oração. Por isso que você não pode parar de orar, mesmo que os tempos estejam difíceis. Apocalipse capítulo 5, verso 8, diz assim. Você achou aí, amém? Amém, olha, é o finalzinho, mas eu vou ler do início, do 8. Ao recebê-lo, está falando aqui do livro, né? Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Tem santo aqui? Tem santo que ora aqui? O que a palavra está dizendo é o seguinte: olha, tem um incensário, que são taças de ouro, lindas, incríveis, e o que cai dentro dessas taças é a sua oração, a oração do povo do Senhor. E se é um incensário, Sérgio, sobe como um aroma suave às narinas do nosso Deus.
Então, quando você está orando e colocando diante do Senhor, não importa se você está vendo ou não está vendo a resposta ainda, o Senhor está se agradando de você estar entrando na presença dEle e se relacionando com Ele, e Ele está colhendo as suas orações como um aroma suave e guardando em taças douradas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha que privilégio, que coisa linda de orar, que coisa linda de termos uma vida de oração, que coisa linda de desenvolvermos isso, porque o Senhor está cuidando de cada fala nossa, cheia de fé, cheia de esperança no Senhor. O Senhor está colhendo e guardando, e isso agrada a Deus, irmãos. Ah, pastor, mas eu não estou vendo. Está agradando a Deus. Estamos aqui para ver e para fazer a vontade do nosso Deus. Mas quando você vira a página um pouquinho, vai aí para Apocalipse 8. Tem uma segunda coisa que acontece com as nossas orações. Apocalipse 8, vou ler do 3 ao 5, que diz assim: outro anjo que trazia um incensário de ouro, é esse que nós já falamos, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de quem? De todos os santos, minhas suas, sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com o quê? Com as orações dos santos, com a minha oração e com a sua oração. Então tem uma taça de ouro cheia de oração, e você já entendeu isso. Então o anjo pega ela, pega esse incensário, pega essa taça cheia de oração minha e sua, com bilhões, trilhões de orações dos santos em todas as épocas, em todas as gerações, em todos os tempos, orações feitas honestas. O anjo pega tudo isso, enche-a com fogo do altar, posso ouvir um glória a Deus? E lança sobre a terra, e houve trovões, vozes e relâmpagos e terremotos. Irmãos, o segundo significado da sua oração para você não desistir de orar é que Deus está colhendo e está enchendo. E vai chegar uma hora que Deus vai pegar essas taças cheias de oração minha e sua, Ele vai receber a última oração e Ele vai encher de fogo do céu e vai derramar isso sobre a face da terra para realizar os seus propósitos. Mas não nos alegra saber que nossa oração faz parte da realização dos propósitos de Deus? Irmãos, orem, oremos, enchamos as taças de ouro, de incenso e de oração, para que essa palavra se realize também através das nossas orações. Amém, irmão? Vamos ficar em pé para a gente encerrar, para a gente orar. Você entendeu a palavra de hoje? Olha, irmão, se você sair daqui com esse impacto que eu fiquei do testemunho do pastor Russell Shedd, de que aquele homem que é uma referência, que tanto orou, se você sair daqui impactado com isso, entendendo que você precisa continuar crescendo em vida de oração, nós ganhamos essa noite, nós crescemos na fé, nós vamos romper, nós vamos começar uma história nova. Pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, muita oração, muito poder. Tudo que nós fazemos precisa ser secundário, porque primeiro é estar aos pés do Senhor Jesus. Amém? Você entendeu isso? Então, quero fazer um desafio para você. Na semana passada, quem estava aqui na sexta passada? Tem alguém que estava aqui na sexta passada? Só o pastor Valteci? Ninguém estava na sexta passada? Amém. Então, eu quero fazer um desafio para você de novo hoje. Público totalmente novo, hein? Ninguém, só você da sexta passada. Eu e você, só nós dois. Eu fiz um desafio na sexta passada, irmãos, porque a gente quer que uma campanha dessa se torne vida e verdadeira na nossa vida, sim ou não? Então, irmãos, a gente fez um desafio para que você colocasse diante do Senhor
algo que você quer usar, não muitas coisas, mas você quer usar para colocar diante de Deus, para se colocar aos pés do Senhor Jesus, para desenvolver por causa de um motivo talvez somente. Não precisa botar 3, 4, 5, 10, um só, daquele que você quer lutar com o Senhor como Jacó fez. Para dentro dessa campanha, a gente tem mais 3 semanas, você testemunhar, irmãos, e pode ser semana que vem, pode ser amanhã, pode ser na última sexta, mas para você vir aqui e nos edificar e contar como que Deus ouviu a sua oração e agiu nesse milagre na sua vida. Você crê nisso? Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa com você. Eu fiz um propósito que chegou semana passada nesse momento. Eu coloquei um assunto diante do Senhor. Ô, irmãos, e na mesma semana Deus me respondeu. Na mesma semana, Deus nem precisava ser tão bondoso assim. Bondade que nos constrange, irmãos. Na mesma semana, Deus atendeu minha oração, irmãos. Mas eu coloquei com fé, Senhor, age no seu tempo. Não pedi na semana, não. Senhor, age no seu tempo. Senhor, age da sua forma. Mas estou precisando ver um milagre nessa área aqui. E fiz um propósito com o Senhor e fiz no culto, mas continuei durante a semana. Não é uma campanha vida de oração de culto. É vida de oração como povo de Deus. E aí eu continuei buscando ao Senhor, e o Senhor bondosamente foi me entregando a resposta e virando toda a situação, irmãos. Estou contando isso para você, porque Deus sempre ouve a nossa oração. A resposta vem dEle, no tempo dEle, na soberania dEle, da forma dEle. Não veio da minha forma nem do meu tempo, irmãos. E por que foi em uma semana? Não sei também, irmãos. Está em Deus isso. Não sei responder por que Deus me entregou esse presente em uma semana. Mas o desafio é: desenvolva isso com o Senhor. Marta e Maria estavam tendo relações diferentes com Jesus no mesmo momento. Jesus falou: ô Marta, Maria escolheu a boa coisa. Cabe a nós, sabe, irmãos, perguntar ao Senhor: Senhor, eu estou escolhendo a boa coisa, ou minhas prioridades estão trocadas, ou eu não estou tendo essa vida de oração, eu só estou orando na igreja, eu só estou orando no culto, eu só estou orando nessa campanha, e eu não estou praticando essa vida de oração que esse pastor Rousseau Shedd, esse homem realmente impactou demais. Eu quero conhecer um pouco mais sobre isso. Então eu quero, nessa noite, agora, enquanto o Ministério de Louvor, enquanto o Caio está ali ministrando, ele vai cantar uma canção. Eu quero encorajar você a fazer a mesma coisa que a gente fez a semana passada. Você e Deus. Você vai colocar diante do Senhor, em propósito de oração: Senhor, estou precisando do teu favor, estou precisando da tua graça nessa área, nesse assunto. E você não vai manter isso aqui no culto, você vai esticar isso para segunda, para ter para sábado, para domingo, segunda, ter para a sua vida de oração com Ele, se colocando aos pés do Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus que você vai testemunhar sua vitória, igual eu estou contando aqui para você. Você crê nisso? Isso é para aqueles que creem, tá bom? Quem crê é quem recebe. Então, enquanto o Caio está louvando, você pode se ajoelhar, você pode andar pelo templo, você pode ficar quietinho, mas eu quero encorajar você a fazer isso com o Senhor. Não tem ninguém preocupado com você. Caio pode levantar um pouquinho o som, a voz, o violão. Você vai ter um momento com o Senhor agora. Eu vou te dar aí 5 minutos. Você e o Senhor, ninguém precisa mais se preocupar. Você e o Senhor.
Aleluia, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Escuta a oração. Recebe. Age. Traz quebrantamento. Abre os olhos, meu Deus, daquilo que precisamos ver, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Fala conosco. Nós somos filhos carentes. Espírito Santo de Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Meu Deus, livra-nos da hipocrisia de ficarmos tendo momentos de oração na igreja e pronto, Senhor, e acabou. E o restante são orações flashes. Senhor, tira-nos desse lugar, em nome de Jesus. Ativa, meu Deus, em nós esse desejo de experimentar o que Maria conheceu, o que Maria desfrutou e o que o Senhor disse não lhe será tirado. Está garantida a minha presença, Maria. Está garantido a comunhão, Maria. Está garantido o nosso diálogo, Maria. Eu falo, você ouve, você fala, eu ouço. Isso não te será tirado, Maria. Isso também está garantido para mim, isso está garantido para nós, isso está garantido para a tua igreja. Aquilo, meu Deus, que é eterno, que nós fazemos aqui na terra, continua ecoando na eternidade por todo o tempo. E a oração é isso, Senhor. Permita-nos, Senhor, experimentar. Queremos ouvir experiências incríveis de oração. Pessoas contando, eu experimentei algo novo, eu conheci algo novo, Senhor. Nós estamos aqui fazendo uma campanha para sermos mudados pelo Senhor. Não para dar aula, não para ensinar, não. Nós estamos aqui para sermos, meu Deus, sacudidos pelo Senhor, pela Tua presença. Então faz isso, Senhor, conosco, faz isso comigo, faz isso com a minha casa, faz isso com a minha família, faz isso com o ministério de louvor, faz isso com o ministério diaconal, com o presbitério, Senhor. Faz conosco, meu Deus, com os homens, com as mulheres, visita as crianças. Toda a igreja, Senhor, toda a igreja. Nós te pedimos isso, Senhor, com o coração grato, agradecido ao Senhor. Santificado seja o teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor e ao Senhor somente, e a mais ninguém, Senhor, além de ti. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Que não falte o sustento, o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá. Senhor, perdoa as nossas faltas, as nossas dívidas, os nossos pecados. Não queremos conviver com o pecado, com uma vida de pecado, mas que o pecado seja um acidente, um esbarrão, algo que temos tempo de reconhecer e de recomeçar, de se arrepender e de mudar de direção, Senhor. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, teu é o poder. Tua é a glória para todos sempre e sempre, no nome de Jesus que nós oramos, e a igreja do Senhor te aplaude, em nome de Jesus, amém, amém e amém e amém. Irmãos,